E aí lembrando que existem algumas plantas que elas são capazes de viverem em ambientes que não estejam com luz solar. Muita, mas de alguma forma elas precisam ser colocadas em contato com o sol, mesmo que seja por pouco tempo. Então é necessário ter isso. Existem algumas plantas que elas podem, são aquelas plantas que a gente pode ter dentro de casa. Mas se uma planta normal for colocar ela somente dentro de casa, eu posso colocar água, posso regar, fazer tudo, ter todos os cuidados. Mas sem a luz solar, com certeza ela vai acabar morrendo. Por isso, o sol é essencial para a vida de todos os seres vivos. E continuando aqui, na situação apresentada, nós temos uma situação apresentada aí, tá? Não é mesmo? Na página anterior, que situação é essa? Eu vou ler para vocês. Fala o seguinte: Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado do quintal de sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou que a cor da grama que estava embaixo do vaso estava mais clara do que a cor do restante do gramado. E aí, gente, por que será que isso aconteceu? Porque a cor da grama que estava embaixo do vaso estava diferente da cor das demais. E aí temos a explicação para ela aqui. Na situação apresentada na página anterior, a grama que estava embaixo do vaso não se desenvolveu. Olha, ela estava embaixo do vaso. Ela não se desenvolveu adequadamente. Um dos motivos seria que ela não recebeu luz solar diretamente, como o restante do gramado. Então, gente, ela não recebeu luz solar diretamente como o restante do gramado. Então, por isso que isso acabou acontecendo. E continuando aqui no nosso último slide, nós vamos falar da importância da luz solar para as plantas, se reflete também nos demais seres vivos. Então, a importância da luz solar para todas as plantas, ela se reflete em quem? Em nós, não só nos animais, mas nós, seres humanos. Aí os animais, muitos animais se alimentam delas e também servem de alimentos para outros animais. Então, as plantas são tão importantes que nós precisamos delas para nos alimentar. Não são só os outros animais irracionais. Nós, seres humanos, precisamos delas para nos alimentarmos. Os animais também precisam dela. A gente come carne de animais, não é? Então, se eles não se alimentarem, nós não teremos o nosso alimento também, que tanto pode ser as plantas, como pode ser a carne desses animais que se alimentam dessas plantas. Amores, finalizamos aqui nossa aula de ciências. Eu espero que todos tenham compreendido, tá certo? Não esqueçam de fazer a leitura no livro de todos vocês, porque essa leitura é importante. E aí vocês não esqueçam de toda essa parte aí que foi explicado para vocês, tá? Beijinhos e vamos para a nossa próxima aula. Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar ciências, um novo assunto também. Então, vocês irão abrir o livro na página 214, que fala sobre a luz solar. E lá na página 216, vamos começar a explicação do assunto. É o que vocês estão observando aí nos slides. Luz solar. Os povos antigos, como os gregos, os romanos e os chineses, contavam histórias que tinham como personagens deuses, heróis e outros seres. Ou seja, esse pessoal, eles contavam histórias para as pessoas as quais estavam ao seu lado, histórias que tinham como personagens os deuses, os heróis e também os outros seres. E o que isso tem a ver com o sol? É porque o sol, ele estava sempre presente nessas histórias que eles contavam. Então, o sol sempre estava presente. E essas histórias, elas eram conhecidas, elas eram chamadas de mitos.
Então, tem até uma atividade aí que eu vou pedir para vocês pesquisarem o significado de mitos, mas é para revisão para casa, que vocês vão pesquisar. E continuando aqui nosso assunto sobre o Sol. No livro da página 16 tem uma história aí sobre a mitologia grega, que explica o porquê do Sol aí. Então eu vou ler ela rapidinho para vocês. Na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. De acordo com esse mito, Hélio circula a Terra com sua carruagem de sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia, para levar luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu sua irmã Selene, que representa a lua. Então temos aí a história, essa história está no livro de vocês, que eu acabei de ler, então façam a leitura dela também. O Sol, agora vamos falar do Sol. Nós já falamos que o Sol é uma estrela, não é mesmo? Vocês já sabem disso. O Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor. Então, o Sol, ele fornece luz e calor. Por que ele é essencial para a vida aqui na Terra? Sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria as condições necessárias para a existência da vida. Então, gente, sem o Sol, com certeza não existiria vida aqui na Terra, porque ela seria totalmente fria. O Sol, ele serve para que exista esse equilíbrio da temperatura da Terra e que a Terra não seja tão quente como deveria ser, aliás, que a Terra não seja tão fria como seria se não existisse o Sol. Então, o Sol serve para isso. Mas eu até já expliquei na aula anterior que o Sol também é uma bola, é como se fosse uma bola de fogo. E o Sol em excesso, ele é prejudicial para a vida de todos os seres vivos aqui. E para isso, existe o efeito estufa, para que controle esses raios solares até chegarem aqui. Ainda estão lembrados do efeito estufa, por isso que é importante em cada aula vocês terem essa atenção, porque cada assunto é uma continuidade do que a gente já viu. Então, o Sol é importante para a vida aqui na Terra, sim, porque sem ele a Terra seria totalmente escura e fria. E o Sol, como a gente já viu, ele não atinge a Terra com todos os seus raios. Então, com toda a sua força da temperatura que ele tem. Por quê? Ele não atinge a Terra dessa forma exatamente por conta do efeito estufa, que eu mostrei até a imagem para vocês no livro. Então, ele chega aqui na Terra de forma equilibrada, por quê? Porque existe o efeito estufa para captar alguns raios deles até chegar aqui na Terra. Então, antes de tudo, os raios solares passam pelo efeito estufa. Então, quando chegar aqui na Terra, ele já chega de forma equilibrada, que não seja prejudicial para nós. Lembrando que existem muitas doenças causadas, aliás, existe uma doença conhecida causada pelo efeito do sol em excesso, que é o câncer de pele. Daí a importância de nós usarmos sempre protetor solar. Então, o protetor solar, ele é importante não somente quando a gente vai à praia, mas ele é importante sempre que nós sairmos ao sol, para evitar o câncer de pele, além do câncer de pele, evitar manchas na pele. Então, é necessário que tenha o uso do protetor solar. Só lembrando aqui e já lembrando esse cuidado que a gente tem que ter com o sol. Nós também não podemos sair no sol em qualquer horário. Então, vamos imaginar, meio-dia a gente sai no sol sem protetor solar, sem uma sombrinha, como que vai ser prejudicial para nós, não é mesmo? E dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre o sol. A luz solar também é essencial para as plantas e outros seres vivos. Então, a luz solar, ela é essencial para as plantas e outros seres vivos.
É com a ajuda dela que as plantas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, vocês lembram da fotossíntese, que é o processo pelo qual, que eu já expliquei para vocês, é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento? Pois bem, se não existisse a luz solar, não seria possível a planta ela produzir o seu próprio alimento. Então, o que acontece quando a planta é um ser vivo? O que acontece quando a gente está com fome? A gente fica fraco, não é mesmo? Corre o risco de nós adoecermos. A gente e os animais em geral. Será que as plantas são diferentes? Também elas são como a gente, elas precisam do alimento. Então, quando elas não recebem essa luz solar, elas não vão fabricar o seu próprio alimento. Logo, elas vão ficar com fome, enfraquecer e acabam morrendo. Então, é certo eu pegar uma plantinha, coloquei lá dentro de casa e eu não levei ela para tomar sol de jeito nenhum? Não, tem que levar. Exceto com exceção, que é com exceção